Ignition sequence start. Olá para todos vocês que estão nos assistindo aí em sua casa, no seu trabalho. Cuidado que o chefe vai chegar, mas não se preocupe, nós estamos aqui a mais um, finalmente! Finacinho, o que faz o finalmente? Bomba sua mente com conhecimento. Estamos aqui para mais um incrível podcast. Eu, professor Duda, e hoje estamos com um convidado. E hoje... Uau! Armando o Guerreiro. Armando o Guerreiro, ele é estético, ele trabalha voltado à prática médica, dermatologia, ginecologia e vascular. Trabalhou por 6 anos na Alma Laser. Uau. Alma Laser com laser de depilação mais conhecido do Brasil, o Soprano. Uau. Ele atua hoje na Ícone Medical, empresa com mais de 9 tecnologias voltadas para a área da estética em geral. Ele tem um vasto conhecimento em tecnologias para tratamentos faciais, também corporais e voltado para a estética de membros inferiores, como varizes e microvasinhos. Esse é o homem, Armando Guerreiro. É isso aí. O cara guerreiro, seja bem-vindo. O cara entende de tudo. Olha, aquele negócio que ele falou, não fale em Star Wars, que a concorrência está lá. Mas vamos falar de Star Trek. Assim, Me explica sobre o laser Picar, a última geração que da brincadeira. Cara, Me conta um pouquinho dessa história de laser, cara. O laser é uma tecnologia que todo mundo já imagina ficção científica. Sim, imagina já naves vindo, destruindo uma outra. E Como na é que... estética. Na estética. Pensar usar laser na estética. É verdade. Explica um pouquinho essa área de laser na estética. Então, hoje nós temos aí no mercado uma área muito grande, né, de lasers hoje que pode ser utilizado na área da estética, né? Eu estou voltado um pouco na área da vascular, né? Um pouco na área ginecológica, por causa de alguns tratamentos. E o laser, cara, por incrível que pareça, a gente fala que ele faz tudo. Mas depende do laser que você vai utilizar. O Soprano, no caso, que é um laser de depilação, um dos mais conhecidos no mercado nacional, ele veio com o intuito de ter um Soprano Ice na época, que era um geladinho que dava para um conforto maior na pele do paciente. Então, você teve os avanços das evoluções do laser, que todo mundo fala que o laser dói, que o laser isso, que o laser aquilo, o laser queima e o laser não queima. Sim, isso é fato, mas depende de qual laser nós estamos falando. Porque, que nem você falou do Spock lá, que tem a pele esticadinha, aquilo é um laser para rejuvenescimento, é um laser que ele vai dar um tightening de pele, ele vai grudar como se fosse amarelo. Dá só uma olhada, você acabou de dizer que durante toda a vida o Spock usou o laser para rejuvenescer. Furo! Provavelmente ele ficava atrás lá no canhão de plasma, de próton lá, não sei o quê. Recebendo essa energia. Olha lá. E fazia esse. Mas olha, me fala uma coisa, quando disparo, você disse laser ginecológico, para tratamento de doenças ginecológicas transmissíveis? Sim, pode ser É porque assim, como a gente está muito voltado na área da estética, não na área de tratamentos de alguns problemas de doenças em si, mas, por exemplo, hoje um laser, que é o mais famoso hoje na área dermatológica, agora na ginecologia, é o laser de CO2. Então você tem um laser de CO2 ablativo. Ele na física, que a gente estava meio que falando, ele tem um efeito de você poder carbonizar o tecido, você destrói para arrumar. É mais ou menos isso. Então você danifica... Ele provoca uma resposta do corpo. Exatamente. Um processo inflamatório que vai ter uma comunicação intracelular. Faz um peeling. É um peeling bem agressivo, mas depende o que você tem o grau dos peelings. Você pode fazer um peeling leve ou o fenol. Vamos fazer um fenol? Fenol, é isso aí, o fenol. Pois é. Tá com medo. Agora tivemos a nossa reportagem de fenol aqui. Né? Exato. Então, assim, o laser hoje ele veio para justamente isso. Só que o laser ele é controlado. Totalmente técnico dependente. Tá? Então, o técnico ele precisa manjar muito da tecnologia para que ele consiga ter ótimos resultados. Não necessariamente você precisa ter uma máquina excepcional,
Mas, se você não tiver um técnico exímio, você não vai fazer absolutamente E o técnico nada. também tem alguns equipamentos complementares, alguns aparatos ou Tem, não? às vezes a gente utiliza alguns óculos, ativos, por exemplo, pra óculos proteção. de proteção, porque o laser... Ele é uma luz intensa. Exato, é um feixe de É um feixe energia. de luz que você concentrado, tem, né? De luz concentrado, Na verdade, você tem uma energia ali, tanto ela a luz visível quanto não, tá? Então depende exatamente qual tipo de Sim. laser você está utilizando. E cada óculos também tem o comprimento de onda necessário para aquela proteção. E tem o baixa intensidade, a alta Tem, intensidade. exatamente. a média Alguns intensidade. lasers estão focados em baixa intensidade, que são os lasers para dores articulares, laser para ferida, laser para algum tipo de, por exemplo, uma acne ativa. Isso, luzes de LED são bem legal para você utilizar. Inclusive aqui, ó. As perguntas. Perguntas de aluno chegando. Para fazer uma pergunta, deve entrar onde, Finacinho? Em nossas redes sociais, o Colégio Faculdade Finassi, entra lá, pode dar sugestões de palestras também aqui pra gente. E sempre quando a gente tem algum tema, a gente busca os nossos alunos aqui na Faculdade Finassi sobre o determinado assunto, qual que são as dúvidas. Inclusive, tem um aluno que estava perguntando aqui questão de queloide. Você estava falando de questão de Sim, depois na exato, pele, Isso causa uma mesmo. lesão, muitas vezes. Sobre queloide, como é que funciona? Dá para tratar? Então, dá para tratar e em alguns casos ele pode aparecer com laser, né? Exato. Principalmente quando você tem uma despigmentação de tatuagem, que esse é o processo mais... Não é mesmo, tatuagem. exatamente. Tira, né? Eu tirei uma do braço e eu acabei fazendo uma um pouquinho maiorzinha por cima, né? É. Mas eu tinha uma tatuagem aqui no ombro, no tríceps. Eu fiz... Era tive meu uma- nome, fazer- tá, gente? Ele Era tira. Não, eu tinha uma sessão, tava escrito assim, carne e flango, sabe assim? Aí eu fui lá, era o chinesinho que fez, aí eu fui lá e tirei. Aí você tirou. E deixa eu ver como ficou bom. Não, Olha assim, lá, ele tirou, ó, vamos ver. Era aqui, era uma... Como eu sou educador físico de formação, Certo. e eu, na minha adolescência, eu era triatleta, né? Eu fazia tinha 3 esportes que eu praticava todos os dias e tatuei ele no braço. Não perceber nada. hein? Nada, não tem zero risco, né? Tem só a tatuagem em cima, ela puxava aqui um pouquinho aqui para baixo e ela virou chacota de família. E aí Foi lá no laser. fui lá no laser. E aí, assim, a brincadeira era, a minha tatuagem parecia o gestante, o cadeirante e o idoso, que eram 3 esportes. E eu, numa brincadeira, eu queria vender um dos meus primeiros lasers, eu queria tirar essa tatuagem, mas não sabia. E um dos médicos, ele falou assim pra mim, cara, eu preciso de um paciente modelo pra fazer uma tatuagem. Você não teria ninguém pra me indicar? Levantou a mão, Não, sou falei, eu mesmo. Por que você não faz em mim? Eu já queria vender a máquina pro Ótimo. cara. Ok, eu fiz a primeira sessão, eu já vi que... Fiz 6 sessões, saiu 100%. Saiu tudo. Aí, lógico que quando a gente faz uma tatuagem, a gente gosta daquela sensação e acabei fazendo outra por cima. Entendi. E aí foi essa situação. E pegando o gancho aí da queloide, sim. queloide. Exatamente. Aí, existem alguns lasers que eles não são tão controlados. Porque, assim, laser é que nem carro, né, cara? Você tem um laser que você tem um HB20, mas você também tem uma Porsche, né? Qual é o melhor laser indicado para essa aplicação? No caso, para remoção de tatuagem, é um laser de K-Switch, né? Então, ele é um laser que ele não emite temperatura, ele é um laser fotoacústico, então é como se fosse o disparo dele é como se fosse um estalar. E esse estalar... vai exatamente. E esses disparos, eles são acústicos. Então, ele vai pegar o pigmento da tatuagem, Tá. vai fragmentar e o próprio organismo Absorve. vai fazer uma fagocitose, né? Ele vai absorver Interessante. esses microfragmentos, que aí demora um tempo para se regenerar e absorver tudo, aí você faz outra sessão e assim até ele sair por quebrar por completo. Só que acontece o seguinte, isso é um erro de falha, algumas vezes falha técnica. Então você tem um laser que ele vai te gerar uma energia X, a técnica vai lá e vai colocar uma energia um pouco mais que a sua pele vai aguentar em responder. Interessante isso. Quando você dá o disparo, ela vai atingir quem vai pegar primeiro, nível epidérmico. A pele vai pegar primeiro esse pigmento, porque o pigmento ele está plantado lá embaixo. Entendi. E aí o que acontece? A pele responde, ela explode. Só que explode quem? A pele.
aí ela vai subindo uma queloidezinha, vai ficando marcando. Interessante. Que no Então, tratamento a gente queloide é fala... uma consequência de uma aplicação não correta. Não, assim, Pode-se não dizer que não isso. seja correta. Assim, no caso de uma remoção de tatuagem, remoção, sim, aí foi uma exato. Aí aplicação foi não aplicada, correta. exatamente. Mas Porque tem ela pessoas... tem uma intensidade maior. ela Tem, não exato. colocou Só que tem intensidade pessoas que adequada. têm predisposição a queloide. Tem pessoas que, por exemplo, tomou uma picada de pernilongo, ela vai Entendi. subir. Já sobe a tomou uma queloide. queimadura, já subiu É uma aquele... hipercicatrização. Uma hipercicatrização da Agora pele. me fala exato. cicatrização. Eu vi que o laser também é usado muito em cicatrização. Sim, exato. Aí vamos pegando o gancho de novo da queloide. Então Da você queloide. tem o laser de CO2, Tá. que ele também ele tem um processo que você vai carbonizar e vai remover aquela camada de pele, podendo sim também tratar uma Sim. queloide feita com laser de CO2, tá? Então é bem legal. Então o laser de CO2 ele está mais voltado na área dermatológica, né? Então você tem um laser de altíssima potência, de altíssima precisão. São os lasers que são utilizados na ginecologia para incontinência urinária, para fazer uma ninfoplastia, que é o corte dos pequenos lábios das pacientes. Sim. Cirurgicamente, né? Cirurgicamente, uma microcirurgia. microcirurgia. E ele já cicatriza ao mesmo tempo ou não? Corta e coagula ao mesmo tempo. Corta e coagula ao mesmo tempo. É uma caneta, como se fosse um Olha que bisturi. interessante. É como se fosse um bisturi a laser. Isso está voltado um pouco mais para a área médica, né? Só relembrando isso, que a gente deixa cada um no seu quadradinho lá, esteticistas mais para o rejuvenescimento e os médicos com as partes de cirurgia. As partes cirúrgicas. É totalmente invasivo. porque você Totalmente tá invasivo, cortando. é. Apesar que a tecnologia hoje, o laser de CO2, você consegue cortar e coagular ao mesmo tempo. Então, faz laser para oftalmologia, blefaroplastia, aquela gordurinha que fica embaixo dos olhos. Hoje você faz um rejuvenescimento como se fosse um peeling de fenol, que você vai ficar com a pele totalmente esticada. Cara, espetacular, desde que, como eu falei, é um laser totalmente técnico dependente. Então hoje também... Agora me fala uma coisa, é ele necessário faz isso, fazer cada pele é cada pele, cada paciente é cada paciente? Sim, óbvio, né? Então, assim, cada pessoa tem uma predisposição. Sim. A sua pele não é igual a minha, que não é igual a dele, que não Sim. é igual a dele, então a gente está sujeito a tudo, né? Então, assim, mas depende. Cada laser que a gente utiliza, ele tem uma afinidade para aquela área. O laser de depilação para depilação, o laser de CO2 para rejuvenescimento. O laser de vasinho para vasinho. Então, cada um ele tem um comprimento de onda que ele vai ter uma absorção na física que ele vai conseguir fazer esse tratamento. Um busca hemoglobina, o outro busca a melanina, aí o outro vai buscar o estímulo de colágeno e elastina. Aí tem aquelas confusões, né? Que um confunde laser com luz, aí a luz é radiofrequência, que radiofrequência e ultrassom, aí tem essa confusão na área da estética, né? Que aí todo mundo acha que está fazendo uma coisa, mas não está. Mas né? aqui na Finace não acontece isso. Exatamente. Fala isso alguma que eu ia coisa, falar, que isso aí. curso que tem aqui na Finace, Finacinho? Esse conteúdo tá dentro da estética, né? Está dentro da exatamente, estética. da pós-graduação. Quem tiver fazendo pós-graduação estética não vai ter essa confusão. Na área Não da vai biomedicina estética, Não tem. Então, Inclusive, ó, tem uma dúvida de uma aluna aqui da biomedicina. É, isso é Marcela. bom. Marcela, um beijo pra você. Obrigado pela sua dúvida. Ela tá falando das questões hoje, quando se fala em estética, a gente vê muito erro, né? Sim. Peeling, Exatamente. Aí quando a gente fala laser, a gente imagina Luke Skywalker cortando a sua... fazer é legal, uma lipo aqui, tirar tudo, né? Ela tá perguntando das principais preocupações, Isso. né? Os principais erros que podem acontecer, né? Sobre... cara, eu acho assim, eu sou bem, assim, pelo fato de eu estar trabalhando bastante tempo com laser, então os cuidados eles já são normais, né? Mas o maior foco que eu falo são a vista. Você só tem 2 chances de você ficar cego. Que é o olho direito e o esquerdo. Putz. Pegou, acabou, cara. Não tem jeito, né? Então, assim, se você estiver utilizando um laser, sempre com proteção ocular, sempre com a paciente com a proteçãozinha do óculos dela, parece um óculos de piscina, que ela é totalmente vedado. Alguns óculos, ele tem uma coloração mais pretinha, de metal, e aí acaba dando um conforto para o paciente não está vendo exatamente o que está acontecendo ali no meio. Lembrando que cada óculos tem um comprimento de onda de acordo com o laser que você estiver utilizando na hora. Ou se você estiver utilizando o seu laser, a máquina ela já acompanha esse laser, esse óculos, né? Ou se tiver um laser, alguma área da estética, utilizando um laser de locação
que eles acabam alugando muito um laser de depilação, as próprias empresas mandam óculos junto, já sabendo desses erros que podem ser acometidos com a utilização errada do laser. Finacinho, se você quiser fazer aí, ó. Meu desafio, eu quero lançar o meu desafio. Fala, lancha, pode Você lançar. sabe por que o laser foi pro psicólogo? Por quê? Putz, E aí? Olha, nem ele sabe. ele estava lisado. Não. Quase. Ele estava com dificuldade em focar em seus objetivos. Deu com nós. Aí ferrou. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mais uma dúvida aqui do aluno. Mais uma dúvida dos alunos. Perguntando pra Aquele você, aqui Guerreiro. É muito Vamos legal, lá, muito cara. legal. O pessoal perguntou bastante. Vai lá, manda aí, Parte de Finacinho, abraço manda aqui, aí, né? Finacinho. Você pode contar, o pessoal perguntando, você pode perguntar, compartilhar alguma experiência de laser, algum caso de sucesso, alguma experiência significativa cara. com o paciente? Então, Você lembra porque de alguma? assim, não, lembrar eu lembro, teve uma que me marcou bastante, cara, que foi uma ferida de uma paciente que ela tinha uma úlcera que pegava metade da perna da paciente. Aquelas de pressão? Aquelas de... Sim, de leite? aquelas venosas, aquela paciente. pô, é difícil, hein? Pô, dificílimo de você tratar, voltado na área da vascular, né? Tava trabalhando lá, fazendo uma demonstração do laser lá em Jundiaí com uma doutora Paloma Guerra, inclusive, né? Forte abraço, doutora. E Não, repete o nome dela, Paloma Guerra do doutora Paloma Jundiaí. Guerra de Jundiaí. Ela, Olha só, Guerreiro junto, hein? o Guerreiro e Guerra. utilizando um laser na área vascular, e esse laser, na verdade, ele trabalha com os vasinhos, só que o laser de alta potência, ele tem umas configurações que você pode tratar outras áreas, e no caso, a ferida, né? Então, você modifica a configuração do laser para trabalhar ele como microsegundos, então ele vai ser um laser extremamente rápido, para fazer a biomodulação. Ele vai estimular a mitocôndria para fazer a vulcanização desse tecido. Interessante. Então, se você tem aquela pele afundada, se você tem aquela lesão com secreção, aquela lesão que não está conseguindo tratar com remédio, cara, o laser é sensacional. Né? E no caso, nós estávamos lá, eu lembro que a paciente, a ferida dela, ela tinha mais ou menos uns 30 centímetros de ferida, cara. E o laser é por volumetria, por acúmulo de energia naquela área. Certo. Então nós dividimos a perna da paciente em 4, que a gente chegou a dar 2.000 disparos por quadrante para dar o acúmulo. Nossa, 8 mil disparos naquela área. Só que qual foi o mais interessante? A paciente ela veio com 2 fraldas na perna para conter aquela secreção. Um odor assim horroroso, uma sensação estranha. Isso na área da estética, os nossos alunos eles pegam muito, né? Porque ele vai trabalhar de assistente. O médico já não faz mais aquilo, aí os alunos eles acabam fazendo, os especialistas de clínica acabam fazendo, né? E ela me chamou, nós estávamos lá atendendo essa paciente, era uma senhora, devia ter mais ou menos uns 65 a 68 anos, bem carente a paciente, você observava que a família não tinha condição de pagar um tratamento, de pagar todos os dias aquela ferida, né? Que você precisa fazer um curativo, você precisa colocar remédio, enfim. E aí a gente colocou essa paciente grátis para fazer o procedimento conosco, né? Legal, parabéns. E aí foi feita uma base de cálculo, foi feito as marcações, nós fizemos alguns disparos do laser pegando ele desde a parte do joelho até descendo, que a perna da paciente era mais que um palmo aberto assim, né? A paciente, demos 8.000 disparos. Incrível, a doutora me mandou a foto 30 dias após a primeira sessão e a resposta foi espetacular. Essa foi uma coisa que me marcou bastante, porque a paciente era carente. Não tinha condições financeiras de arcar com aquilo. Nós fizemos uma sessão ali de demonstração, ali de treinamento da máquina, inclusive ali para a paciente. Só que o que me chamou a atenção foi que a gente conseguiu tirar um processo que a família estivesse gastando muito com os aparatos que eles acabam comprando. No caso dela, 2 fraldas. Sim, fraldas, claro. algum gasto Seja fraldas, horroroso. pomada, seja lá o que for. Cara, e a gente conseguiu, assim, não que sarou, mas ela na primeira sessão que nós tivemos uma evolução assim absurda, e essa daí foi um dos casos que mais me marcou de coisa, né? E teve os casos lá que
queimei calça, já queimei sapato, já dei um disparo sem querer na maca. Aí às vezes a gente tá disparando ali na paciente, a torneira ela acaba ligando sozinha. Então, por causa da energia de emissão. Temos os Ghost Lasers. Os Ghost Lasers, exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó. Você falou remoção de pelos, rejuvenescimento de pele, remoção de Sim, tatuagem, exato. tratamento de cicatrizes e marcas, tratamento de vasos sanguíneos e lesões vasculares. Cara, na área vascular, chama PIN. Né, esse tratamento, exatamente. É um tratamento que a paciente ela tem lá os micros vasinhos na pele, ou uma telangiectasia de asa nasal, aqueles vasinhos do nariz assim. O laser ele tem uma absorção, né? Ele busca a hemoglobina, então ele vai buscar os vasinhos sanguíneos, né? No caso ali que a gente está disparando o laser, né? E aí você tem os vasos mais calibrosos, tem os vasos mais fininhos, e aí você tem que identificar ali, no caso, o médico vascular, ele identifica ali na hora, com uma realidade aumentada, que isso é um acessório que existe na medicina hoje, que ele parece como se fosse um scanner, só que ele vai pegar a hemoglobina do seu vasinho e vai transformar ele numa imagem na pele, e aí você tem um guia. E aí, com o laser, você vê em cima do seu vasinho dando disparo. E vai servir aí como ele guia vai... aos disparos. Exatamente, é o guia de disparo Que do laser. legal! Que laser é muito louco, né? Hoje você não consegue sair de casa sem falar pra mim nenhum momento que você viveu sem laser. Cara. O laser Não tá em existe. todo lugar. A hora que você acorda com aquela luz da televisão... Já é o batendo, laser. Já é um laser, cara. É o laser. E outra Exato. coisa, remoção de lesões, tratamento de flacidez e contorno Cara, corporal. então, na verdade, isso daí são alguns tipos de laser que ele vai ser um pouco mais profundo. Por isso que eu te perguntei, cada laser... Papadinha também? Papada tem, alguns lasers sim, mas hoje a gente foca mais Olha, nos high-full. Que papada você Né, cara, que são nos ultrassom microfocados hoje, né? Então você tem uma tecnologia específica que ele vai trabalhar nessa parte de papada, exatamente. Então, assim, as Estamos clínicas falando hoje- com Armando Guerreiro, o Isso aí, nosso cara. especialista em laser de Jornada das Estrelas e Star Wars, tudo. É ele quem faz aqueles efeitos especiais dos bastões dos Jedi. Coisa, meu querido, Vamos a lá, gente aqui querido. tem um quadro. Agora chegou a hora do quadro, Financinho. Chegou a hora do quadro, olha lá. Financinho sempre preparado para o quadro. Olha, é o quadro do sonho. Eu vou, meu amigo, Armando, eu vou lhe servir um sonho. Você come sonho, né, Armando? Como? Então, Armando, você vai comer um delicioso sonho. Lá vem. Todo lambuzadão. Aí, E ó, você vai obrigado. contar antes de comer. Claro. Ou comendo. Financinho, é pra você o guardanapinho. Eu tô de regime. Olha aqui, Brincadeira, querido. tô de regime nada. O guardanapo. Vamos ver, né? Eu vou perguntar pra você, Armando, qual o seu sonho no segmento? Cara, O que você espera pro segmento? eu espero, cara, que eu brinco com todo mundo, né, cara? Eu acho que o laser, ele poderia estar de fácil acesso para população mais carente, cara. Porque essa situação do laser que eu vi para tratamento de ferida, numa classe mais elitizada, por mais que seja um idoso, ele não vai ter essa lesão. Mas um paciente de baixo custo, esse cara ele tem essa lesão. Isso é fato. Ou por higiene, ou por descuido, ou por desleixo, ou por causa de uma própria doença em si. Mas eu acho que nós poderíamos ter tecnologias implementadas em qualquer tipo de hospital, pode ser ele particular ou pode ser ele público, que eu gostaria de ter para fazer o tratamento em geral. Porque, assim, não só a mulher, mas o homem, nós somos, como posso dizer, cara, a gente precisa da nossa beleza, né? Então, por mais que seja uma pessoa carente, ela também gosta de ser tratada. E um laser hoje, que nem eu falei, ele faz tudo. No caso, uma ferida, uma dor articular, um rejuvenescimento. Por que não uma doméstica, ela não poder ter um lifting facial, Sim, por exemplo? sim. Porque um senhorzinho com artrite e artrose, que não tem condição, ele não pode fazer um laser nisso no posto próximo da sua casa. Só que a gente é um programa um pouco
grande demais. Isso é um pouco a coisa macro, né? Vamos dizer assim, que a gente não vai conseguir atingir todo mundo. Mas o meu sonho seria que todo mundo tivesse o acesso a laser com ótimos profissionais para que eles consigam fazer um tratamento mais... Falamos com Armando Guerreiro. Eu voto nele. Para isso, e por isso, ele merece o certificado de estar da musiquinha, olha lá, com todos os efeitos especiais. E, por favor, coloque aqui os Jedis com seus lasers. Você merece esse diploma maravilhoso que o Finacinho tá passando para você. Além da nossa caneca exclusiva que ninguém A nossa tem, caneca feita a laser, certo? É laser isso aqui. Olha aqui, meu amigo, uma caneca para você maravilhosa. Sim, cara. Para você. sociais aí pra galera que Passa a sua rede social se quiser falar com você. Se quiser falar comigo é no armando.agostinho, tá? Eu tô no Instagram. Aí depois eu deixo lá, me manda uma mensagem no privado que eu mando meu WhatsApp. E aí se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui. Os alunos da FINASSE que tiverem alguma dúvida, eu como especialista do laser, eu deixo o meu celular full time aberto para essa galera aí. Maravilha. Ter uma orientação do que se ela vai comprar ou se ela vai alugar ou qual seria o melhor laser para ela utilizar. Isso é uma coisa que E eu vou com fazer isso, essa a- entrevista maravilhosa com Finasse. Armando Guerreiro, encerramos mais um Finamente! Onde você vai poder ter a sua mente completamente aberta para os assuntos de ciência. Aqui sentam-se as melhores personalidades. E claro, temos o Finacinho, o nosso cérebro maravilhosamente inteligente. Ozonizado e laserizado agora. É isso mesmo. E, gente, até a próxima semana com mais um Finamente. Um beijão no coração e traz pra vocês. Tchau, tchau, tchau.